Então, gente, shalom, shalom a todos. Boa noite. Estamos iniciando, então, nossa aula de hoje, começando a nossa aula de número 18 da disciplina que nós estamos, que é a disciplina Avodá, chegando na ramificação já de número 18, essa ramificação. E hoje nós cuidaremos aqui de alguns tópicos importantes também. E vamos falar a respeito de alguns pontos, continuando as nossas proibições a respeito de Avodá Zará. Como explicamos lá no início da nossa disciplina, o que afinal de contas é considerado Avodá Zará? Avodá Zará significa serviço estranho. É um conceito até muito mais amplo que idolatria. Idolatria, claro, é um conceito importante, mas a idolatria parece que é só com um tipo de proibição a respeito de cultuar ídolos, imagens, estátuas, quando na verdade o sentido de Avodá Zará é bem mais amplo que isso. Não é somente esse conceito da adoração disso ou daquilo, da proibição de adoração em si, mas é um conceito bem mais amplo sobre esses pontos. E vamos abordar na aula de hoje alguns pontos sobre isso. E entre esses pontos, as ramificações, elas vão chegar num ponto que ela vai tentar fazer o quê? Criar um muro entre a vida do Ben Noah, ou seja, a vida da pessoa piedosa, praticante das 7 leis, e a idolatria, ou seja, vai criar tipo um muro mesmo. Esse muro é um muro benéfico que nos ajuda a estar conectado com a Hashem e não entrar dentro do limite que vai romper essa segurança. Vamos lembrar, como falamos anteriormente, por que a Hashem, afinal de contas, ele dá certas ordens? Será que a Hashem quer que as pessoas só fiquem num quadradinho ou quer dominar as pessoas ou algo assim? Não, a Hashem preza pelo livre-arbítrio, ou seja, pela escolha que o ser humano ele pode fazer, naturalmente. No entanto, a Hashem também quer que o ser humano esteja em um limite de segurança, em um limite em que ele possa estar saudável, tanto mental, quanto espiritual, quanto emocionalmente, e esse limite ele pode ser rompido a qualquer momento, instante. Então, por conta disso, é necessário que aconteça essas limitações para a sua própria segurança, ok? Então esse é o porquê que nós somos proibidos muitas vezes de algumas práticas. Legal. Na ramificação passada, nós vimos que nós somos proibidos de qualquer forma de recorrer à idolatria. Ou seja por pensamento, seja por palavras, seja por ações, qualquer forma de culto, estudo que vá fazer com que o ser humano esteja se aproximando da idolatria, ou qualquer tipo de conexão, de contato com a idolatria em si, por menor que seja, é proibido. Não é verdade? Legal. Só que na ramificação de hoje, vamos ver praticamente uma continuação daquela proibição. Que, entre elas, qual uma das formas que a idolatria ela tem de se expressar? A idolatria ela se expressa através dos seus festivais, através das suas músicas, através do seu rito, através também das suas festividades. Então a idolatria vai ter vários tipos de festas que são consagradas àquele ídolo. Algumas dessas festas elas vão se dar em determinada época do ano. Por exemplo, como o 25 de dezembro, ou então, por exemplo, como a data da Páscoa cristã, ou algo assim. Outras festas, elas vão ser mesmo para poder agradecer por alguma coisa. E outras festas ainda, elas vão irromper práticas
costumeiras dentro de certa localidade. Então, muitas vezes, aquele tipo de festas que nós pensamos que são festas apenas folclóricas, né? Elas têm um envolvimento sobre isso, um envolvimento muitas vezes oculto ali. Por isso é necessário estudar o fundo, o embasamento, a raiz, de onde que aquilo vem. De onde que esse ato proibido ele germina? Em que forma? Em que maneira? Então, tudo isso é necessário para estarmos preservados de todo tipo de avodá zará, ou seja, de todo tipo de serviço estranho. Bem, o Rambam, conforme nós já vimos lá em Leis de Reis, capítulo 9, na Alahá número 2, ele declara que toda forma de idolatria que seria punível com uma pena capital para o judeu na época do tribunal, para o não-judeu também traria uma punição por pena capital, aquele ato. Bem, que tipo de ato traria esse tipo de pena em si? Que tipo de ato seria esse que traria essa punição capital? Esse ato que traria realmente essa punição capital de fato, de verdade, seria o ato do culto ao ídolo, do culto idólatra. Ou seja, a pessoa está praticando ativamente aquele tipo de culto àquele ídolo. Isso se entraria na época dos tribunais a pena capital. Os outros atos, para os judeus, haviam algumas penalidades como açoites e outras formas, né? Para o não-judeu não aplicaria a pena de açoites, né? Não se aplicaria a pena de açoites, mas seria imputado uma transgressão ainda punível pelas mãos do céu, mas não por um tribunal. Isso eu estou dizendo para você na época em que se tinham os tribunais, o que não configura hoje. Hoje não há tribunal de 7 leis universais, nem tampouco há o Sanhedrin na terra de Israel, correto? Então, hoje essas penas, elas não entrariam pelas mãos humanas. Mas, é claro, a transgressão ela continua sendo transgressão em qualquer época do ano. Logo, praticar alguma prática associada à idolatria, enraizado na idolatria, traria qualquer forma de punição, ou seja, a gravidade de uma transgressão. O Rambam, ele vai continuar e ele vai dizer o seguinte: olha, existem algumas práticas que não seriam punidos os judeus diretamente com pena capital, mas com outras penas. Essas são proibidas também para os Beninoa, só que sem nenhum tipo de pena pelo tribunal, mas seria proibido. Então, daqui se tem entendimento que tudo aquilo que é proibido em relação à idolatria para o judeu também é proibido em relação à idolatria para o não-judeu. Não somente para o judeu, mas também para o não-judeu. Ambos. Idolatria seria proibido para ambos, em todas as formas e expressões. Bem, aí, é claro, obviamente, a gente entra nesse critério aqui, né, a respeito da proibição de participar de festividades associadas à Avodá Zará, associadas à idolatria. E entre essas festividades associadas à idolatria, né, a gente tem aqui algumas práticas. Primeiro, é que isso, por exemplo, lá no Sefer Hinuri, ele vai comentar sobre Êxodo capítulo 34, versículo 12 a 15, onde nos alerta dos perigos espirituais que tem de comer ou beber alimentos que são consagrados à idolatria. Então, imagine, às vezes a pessoa está participando, tem algum tipo de festa, aquela festa é consagrada ao padroeiro tal, entendeu? Ou então à entidade tal, ou então, por exemplo, ao ídolo tal. Isso é classificado o quê? Como um tipo de alimento, e tudo que está naquela festa em si estaria envolvido totalmente na idolatria. E a pessoa que, claro, se alimentasse daquilo, estaria puramente também contraindo essa conexão que se tem ali com a Avodá Zará, com a idolatria. Isso, obviamente, né, de acordo com o código divino,
O Código Divino, então, ele vai reforçar o item que é dedicado a um ídolo, como, por exemplo, o vinho com as libações, que é completamente proibido também, mesmo pelo ato do consumo, ou seja, não seja de uma forma ritual. Estou falando aqui, não é de qualquer vinho. É claro que você pode comprar um vinho de uma marca comercial, mas de um vinho aqui realmente que foi consagrado à idolatria. Por exemplo, vinhos que têm marca de algo que é ligado a alguma religião, ou um nome ligado a alguma religião, seria uma forma de cuidado que a pessoa pode ter de não estar adquirindo, obviamente, esses produtos, né? Então, na vida cotidiana, na nossa vida, nós temos dever, é claro, de nos abster de participar, mesmo que passivamente, de eventos que são religiosos idólatras. Aqui, eu não estou falando de datas civis, aqui eu estou falando de datas exclusivamente religiosas, entendeu? Por exemplo, eu não estou falando aqui, por exemplo, se tem, sei lá, um dia das mães, um dia dos pais, ou um dia da proclamação da República, o dia da independência, entendeu? Eu não estou dizendo aqui o dia do aniversário da sua cidade ou algo assim. Isso são dias civis, tá? E dias civis são convenções sociais. Convenções sociais não são dias religiosos. Não são dias religiosos. Então não traria também um problema sobre aquele ato. Agora, se for verdadeiramente um dia religioso, sim. Se for verdadeiramente um dia religioso, aí traria um certo problema a pessoa em se envolver diretamente com aquele tipo de festa, de festividade. Por exemplo, participar de certos cultos ou festas em homenagem ao padroeiro tal, ao santo tal, ainda que a pessoa poderia falar, olha, eu estou participando mais por questão de cortesia social mesmo, ou seja, de manter ali o fulano é meu amigo, o ciclano é meu amigo, né? De manter assim a amizade. Mas aí surge até pergunta, até que ponto, né, vale a pena isso? Você abrir mão, fazer concessão para aquilo que você acredita. Será que ele abriria mão por você também? Para participar das festas judaicas? Entendeu? Será que ele também abriria mão disso? Então, fica aqui a pergunta. Então, muitas vezes, até mesmo festas que são consideradas festas populares, elas têm algumas celebrações assim, que são determinadas pela cultura. Muitas vezes elas são vistas, né, como eventos realmente idólatras pela Allahá. E tem que se ter um cuidado sobre isso. Então, a regra em geral é qual? A regra em geral é que é expressamente proibido para um Benoa participar de eventos religiosos que homenageiam deuses estranhos, divindades estranhas, entidades estranhas, ou como queiram chamar. E também comer alimentos que são oferecidos como parte dessas festividades em si. Por quê? Porque aquele alimento, ele carrega daquela festividade a ideia de que isso é em honra à entidade tal. Isso é em homenagem à entidade tal. Então, a participação ativamente disso, né? A participação ativamente disso traria um certo problema de participação e de reconhecimento daquela divindade. Essa é a ideia principal. A ideia principal é que uma vez que se participe ativamente e se alimente daquilo, você está reconhecendo aquela entidade, aquela divindade da qual está sendo homenageada. Então, estar presentes muitas vezes em algumas celebrações assim, que envolvem esse tipo de culto ou figuras divinizadas, seria expressamente realmente proibido pela Allahá. A idolatria, ela é o quê? É uma negação direta da unicidade de Deus. O envolvimento, então, com as manifestações que estão disfarçadamente na cultura, na tradição, e muitas vezes até no conceito de hospitalidade, eles representam uma transgressão, não apenas uma transgressão ritual,
mas também uma transgressão sobre a identidade espiritual que você carrega. E você tem também que honrar o nome de Deus. Então você carrega, você é chamado de Benoa, você é chamado de Batinoa. Então onde você vai, o que vai estar sendo levado em consideração é aquilo que você pratica da Torá, aquilo que você pratica das 7 leis universais. E é assim que as pessoas lhe identificam também. E uma vez que esteja associando diretamente ao culto, ao rito, não estou falando de associar pessoas, mas associar ao culto, ao rito, à celebração, né? Você está praticamente abrindo mão dessa identidade também de monoteísta, não é verdade? Então, o distanciamento aqui que a Torá acaba exigindo, muitas vezes pode ser encarado como uma questão de intolerância ou algo assim, mas não. Na verdade, é uma questão de proteção. Uma questão de proteção àquilo que você acredita, a sua consciência, a sua fé. Assim, como uma pessoa ela não se aproximaria do fogo, né, para tirar a sua vida, também nós não nos aproximamos de formas de idolatria dessa maneira. Então, a pureza por si só, a fé no Deus uno e único, ela se manifesta muitas vezes nos atos, nos pequenos atos, nos nossos pequenos gestos. E recusar um convite em si sobre estar participando ativamente de ritos e cultos, né, são formas de expressão da nossa fé. Formas como as pessoas expressam a fé deles, nós também expressamos a nossa. A nossa é expressa dessa maneira. Acreditamos naquilo que fazemos, praticamos as 7 leis universais, nos conectamos com Hashem, e logo essa conexão, ela traz o quê? Ela traz uma identidade para a sua vida. Então a proibição de participar dessas festas idólatras, ela não é apenas uma norma em si. Ela é muito mais do que isso. Ela é um ato contínuo de lealdade, aquilo que você acredita, a Sagrada Torá, a Hashem. Permanecer firme nesse propósito é honrar a nossa missão. A missão que você tem de trazer mais luz para este mundo. Ok? Vamos abrir agora para perguntas. Quem tiver alguma pergunta, só digitar aí no chat no YouTube, que eu estarei respondendo. São agora 6h32. Quando for 6h37, estaremos então fechando o bloco de perguntas, ok? São 5 minutinhos para estar apresentando as suas dúvidas aí, eu estar respondendo. Lembrando que eu passei para vocês mais uma atividade, e após essa aula vou passar mais uma atividade com a ajuda de Hashem. A atividade que eu vou passar para vocês é a atividade 18, vocês podem me entregar até o próximo domingo. Amanhã nós temos a aula 19 e na terça-feira a aula 20. Né? A gente está caminhando aí para o fim dessa disciplina e depois que terminarmos até a aula 20, abriremos então para mais 20, mais uma semana de prazo para entregar todas as atividades e assim está lançando a lista de aprovados. Então estão aqui conosco o José Carlos Garcia, o Elaido Silva, lá do Rio de Janeiro, o José Hélio Tavares, lá de São Paulo, estão aqui presentes na nossa transmissão. Então, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Uma pergunta? Só digitar aí no chat que eu estarei respondendo, ok?
Estão aqui conosco o Mordecai Ben Clemente, está falando o seguinte: Shalom. No interior de Minas Gerais, costuma fazer biscoito assado no forno. Em muitas casas é proibido comer esses biscoitos na festa, sim, na festa dele, sim, na festa do ídolo aí, do SJ, sim. Seria porque é um tipo de evento que as pessoas fazem essa comida especialmente em honra a esse tipo de ídolo. Então, participar diretamente nessa data aí dessa tipo de comida é uma expressão da participação na festa do ídolo em si. Entendeu? Comer desse biscoito em outras épocas sem um envolvimento direto com esse ídolo não teria problema. Mas nessa época, sim. Ok, mais alguém? Alguma pergunta? José Carlos Garcia Santos. Caso seja convidado a participar de um evento de aniversário na cidade com o nome de e tem alimento participação. Olha, a festa da cidade em si, por si só, é uma festa municipal. Não teria um problema. Agora, se a festa da cidade em si deixa bem claro que é a homenagem àquele ídolo, sim, aí traria um certo problema. Então, o que vai determinar é a intenção daquela festa, entendeu? Qual a intenção da festa? A intenção em si que vai determinar sobre aquele ato. Ok? Ok, pessoal? Ok, tudo correto? Tudo certo? Então, pessoal, concluindo então nossa aula de hoje, da qual nós aprendemos, na verdade, como falamos anteriormente, Hashem, ele em si, ele não quer uma obediência cega, muito pelo contrário, ele preza pela livre escolha das pessoas, ou seja, pelas pessoas estarem fazendo aquilo realmente por sua própria escolha, obviamente. Só que Hashem em si tem um limite de segurança. E o limite de segurança que há é para a nossa própria proteção. Logo, esse limite de segurança que há na questão das festas em si é para trazer realmente mérito para nós e honra para o nome de Deus. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Foi muito bom estar aqui com você. E amanhã estamos de volta, no mesmo horário, com a nossa aula de número 19. Amanhã com a nossa aula de número 19. Shalom, shalom a todos, uma ótima noite. E amanhã nos vemos novamente.